Muito bem. Segundo Ladstrom, Herbert Estrom, 2012, os estudos acerca desse assunto são tão antigos quanto o intercâmbio e o comércio entre os indivíduos na sociedade. Murphy, né, 2006, Murphy, Leão e Etch fazem constar que a atividade empreendedora se efetivou ao longo dos séculos XVI e XVII como conhecimento experimental baseado em certas habilidades e com foco no fortalecimento de soluções. A partir do século XVIII, com a especialização no conhecimento e a descoberta de novas oportunidades comerciais, a atividade empreendedora ganhou impulso. Para Rich Ketchum, os empreendedores estavam envolvidos em troca de mercadorias direcionadas ao lucro e a decisões empresariais tomadas em face das incertezas. Uma das características da análise de Ketchum está na ênfase sobre o risco e as incertezas, né? E nos estudos de Ladstrom e Bern, 2010, para Jean-Baptiste Say, o empreendedor tem o papel de coordenar a produção e a distribuição, visando sempre novos empreendedores. Então, nós temos aí uma escala do pensamento empreendedor, né, desde o século XVI até agora, XVII, onde a partir do século XVIII e XIX, nós tínhamos aí a era econômica, a era de crescimento, aí também nesse mesmo período aí nós tivemos aí a primeira e a segunda revolução industrial, aquele processo que nós falamos no início, né, que era antigamente um processo artesanal, depois ele se transformou em um processo industrializado, com descobertas de novas fontes de energia, como o carvão, né, com as máquinas a vapor, depois a eletricidade, depois a eletrônica e a comunicação. Logo depois, o segundo momento aí, entre 1940 e 70, nós entramos aí na era das ciências sociais, né, ligado mais à questão social, colocando aquilo que era simplesmente como produtos, né, não somente produtos, ou melhor, parte da produção, né, como peças de uma indústria, mas as pessoas elas começaram a ter uma importância maior nesse processo de gestão, desse processo de produção, né, de ganhos, de lucros e assim por diante. E aí juntaram-se, então, as duas ciências, né, que era a ciência clássica da administração, teoria clássica da administração, né, que vocês viram, na história da administração, no vídeo que foi postado também, vocês veem isso. Aí, a partir dessa segunda fase, nós vimos já a importância do ser humano nesse processo, e a partir da década de 70 até a época que nós estamos agora, a era dos estudos de gestão, onde a liderança ela sofre uma influência muito grande, e dependendo dessa liderança, né, dos estudos da gestão, dependendo dessa liderança, uma empresa, uma equipe ou até mesmo as pessoas começam a produzir um pouco mais, desenvolver um pouco mais. Então, essa aqui é a era do pensamento, a eras do pensamento empreendedor, e nós estamos hoje na era que nós vivemos, né, que falamos aí também muito sobre a questão de sustentabilidade, sobre soluções, né, sobre cidades tecnológicas e ao mesmo tempo sustentáveis, que tenha respeito ao meio ambiente, que tenha respeito social. Então, já estamos aí nesse outro nível na área de empreendedorismo, né? Então, aqui para esclarecer um pouco mais sobre a era econômica de 1870 a 1940, né? O foco aqui era no risco, né? Cantillon, que nós falamos agora há pouco, nas incertezas, né? Franklin já falava nas mudanças e na inovação. Ele defendia que tudo aquilo que era novo, tudo aquilo que era novidade, tudo aquilo que vinha para modificar, atraía os consumidores, né? Então, ele tinha esse foco na mudança e na inovação. E Joseph Schumpeter na ligação entre empresário e empresa, né? Que é a escola austríaca, né? Vocês podem depois pesquisar para terem mais detalhe em relação a isso. Nas ciências sociais de 1940 a 1970, né? O principal personagem é Max Weber, né? Karl Emil Maximilian Weber, que foi um intelectual alemão, jurista e economista, considerado um dos fundadores da sociologia. O foco empreendedor para ele aqui era no indivíduo, né? Estudiosos das áreas de psicologia e ciências sociais
tiveram grande influência nisso daí, e autores como Max Weber foram destaque nesse período, né, que, como eu falei anteriormente, é quando você começou a colocar o ser humano como principal fator de produção, como principal fator econômico, como principal fator que faz com que a economia girasse. E a era dos estudos da gestão, né, que começou na década de 70 até hoje, foco em pesquisas que envolvem oportunidades, redes de acesso às informações e aos fatores sociológicos, entre outros. Nesse período, o empreendedorismo torna-se tema relevante na sociedade e, ainda assim, segundo Lance Steinberg, em 2010, isso não se configura consenso, apenas reforça a necessidade de pesquisas sistemáticas direcionada a uma melhor compreensão do fenômeno. Então, nesse período, o período que nós estamos vivendo aí, nós estamos falando sobre fatores sociológicos, né? sobre fatores sociais, sobre fatores psicológicos, comportamentais, que faz com que as pessoas, que faz com que esse pensamento empreendedor, com que esse movimento empreendedor, ele seja mais enfatizado. O empreendedorismo, e tem aqui como ações, tem o seguinte: a ação de organizar recursos a fim de gerenciar uma atividade comercial, né? O processo de criação de uma empresa é geralmente estudado como empreendedorismo. Contempla as funções, atividades e ações associadas à percepção de oportunidade, à criação de empresas, oportunidade de criar algo novo, podendo ser um produto, serviço ou mercado. O empreendedorismo reflete a prática de criar novos negócios ou revitalizar negócios já existentes, Chavenato 2015. Notou que, de alguma forma, cada definição se completa, mas que tal refletirmos um pouco mais a respeito? Agora partimos para discutir sobre o empreendedor. Essa tela, a qual acabei de ler, ela fala dos vários conceitos, né, as várias definições dos mais variados autores sobre a questão do empreendedorismo. Mas algo que tem em comum, que eu gostaria de chamar para vocês, chamar a atenção a vocês, é justamente sobre a questão do criar algo novo. Então, são duas palavras que geralmente elas estão intimamente ligadas, que é negócios e inovação, certo? Então, quando se fala de empreendedorismo, nós estamos falando disso sempre. Tem uma filosofia chamada filosofia de Kaizen, que é uma filosofia japonesa, é claro, que prevê que nós podemos melhorar sempre, né? Todos os dias nós podemos melhorar um pouco mais. Então, todos os dias nós podemos ter algo de melhor. E o empreendedorismo, ele trabalha muito próximo, né, em paralelo com essa metodologia. Eu até sugiro que vocês façam essa pesquisa aí, caso queiram saber um pouco mais sobre a metodologia, a filosofia Kaizen. Tá certo? Então, nós encerramos nossa aula de hoje, né, essa aula, e eu convido vocês aí para assistir a próxima aula para dar continuidade a esse assunto aqui. Certo? Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.